Marcos capítulo 5, versos 1 ao 14, um texto conhecido da maioria, mas eu faço questão de ler, porque eu amo a Bíblia, e nela nós temos palavras de vida, nela nós temos cura, nela nós temos salvação, através dela nós somos empoderados na fé, e recebemos códigos para transbordar. Eu sou antigo, se você não se tocou, e eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Geralmente nós lemos a palavra sentado aqui, olhando para o telão, mas hoje eu queria fazer a moda antiga. Em reverência à palavra do Eterno, eu queria que você ficasse de pé, para nós lermos as Sagradas Escrituras. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, ou em algumas versões Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, diga muitas vezes, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o que está escrito aí? Adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não nos mandasse para fora do território. Em algumas versões diz país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus os permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. E os porqueiros fugiram e anunciaram onde? Na cidade e pelos campos. Onde que os porqueiros foram? Na cidade e pelos campos. Pai querido, nós precisamos de algo para essas batalhas, e só o Senhor pode nos ajudar. Batiza-nos com sabedoria, com entendimento, com força. As armas o Senhor já nos deu. O poder do Senhor tem operado em nós salvação, libertação, cura, e somos agradecidos. Mas agora, Senhor, ativa uma nova dimensão de autoridade para avançarmos pelos territórios que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa palavra é a batalha pelo seu território. Você pode se sentar. Obrigado pelo tempo que você me emprestou. O inimigo sempre vai atacar você antes das grandes conquistas. Antes mesmo que você soubesse quem era você, aliás, você já estava sendo atacado. Porque de alguma maneira, lá na eternidade, o inimigo viu quem você vai se tornar. Eu vou repetir, para ver se todos entendem o que eu estou dizendo. O Deus eterno, Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Deus. E Ele mesmo estabeleceu. Porém, você tem que lembrar que o inimigo, na verdade, como nós aprendemos na sexta-feira, era um querubim ungido. Ele tinha total acesso ao trono de Deus adorando. Ele não sabe todas as coisas, mas por informação, ele sabe algumas coisas. E tudo que ele precisa é ter um pouco de informação. E eu vou falar isso, e no fim dessa mensagem eu vou repetir. Às vezes eu tenho a impressão que o diabo é mais crente que a gente. E ele acredita mais na gente do que a gente. Porque quantos concordam comigo que ninguém mobiliza um exército para atacar um mané, atacar um Zé Ruela, atacar um perdedor? Quantos concordam comigo? Ninguém faz uma estratégia para assaltar uma casa que não tem nada.
Quando o inimigo ataca é porque tem preciosidade. Então, se você está sendo atacado é porque o inimigo está vendo em você coisas que você não viu. E eu quero trazer alguns pontos simples na meditação do nosso texto, lembrando que esse é o tempo de transbordar em autoridade. E tem tudo a ver com o nosso tema do ano, do mês. Jesus tinha acabado de dizer para sua mãe, para os seus irmãos, ou melhor, mandar o recado, que os que são mãe e irmãos dele são os que praticam a vontade do Pai. Jesus então ele sai do lugar e fala para os discípulos: ei, passemos para o outro lado. E Jesus estava tão tranquilão que ele dorme. E no barco, dormindo, vem uma tempestade com um vendaval. Maurício, qual que é a diferença? A diferença é que tempestade fala de chuva e do mar revolto. Vendaval vai falar de um vento que piora a tempestade e piora o mar. Ou seja, as águas e os ares se levantaram contra aquele pequeno barquinho, onde tinham simplesmente 13 galileus, 13 judeuzinhos ali, sendo atacados, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegam e falam aquela frase que eu amo, e amo porque cresci ouvindo papai e mamãe cantar: ó mestre, o mar se revolta. E tem um pedaço que diz: não se te dá que morramos. Ó, mestre, você não está vendo? Às vezes eu e você estamos igual a esses discípulos no barco. Senhor, será que o Senhor não está vendo o ataque? Como é que está meu filho? Quantas vezes ele foi para a UTI? Como é que está minha esposa? Os ataques de depressão, os ataques de ansiedade, os ataques morais, os ataques financeiros. Será que eu estou falando com alguém? E às vezes parece que Jesus está dormindo, mas Jesus se levanta e o texto que nós não lemos, mas precede o texto que nós estamos estudando, diz que Jesus se levanta, repreende o vento, diga os ares, e repreende o mar, diga as águas. Ou seja, Jesus entende algo que ele queria que os discípulos entendessem, porque Jesus estava falando um negócio muito interessante que nós já vamos ler, talvez no ponto 2 da nossa mensagem. Mas você reparou que Jesus repreende duas dimensões, diga água e ar. Ou seja, não veio o ataque de um lado só. Quem se sente assim às vezes? Parece que notícia ruim é pouca. Vem e chega de tudo quanto é lado, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Então eles chegam numa região chamada Gadara, uma região que era composta por 10 cidades. E de longe uma figura grotesca, brutal, ao ver Jesus corre. E o verso 6 diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha que incrível. Os discípulos estavam com medo e o endemoniado estava adorando. Mas era uma adoração diferente. Agora se coloque na pele dos discípulos. Você acaba de chegar no lugar, vem um ser todo rasgado, cheio de cicatriz, ensanguentado. As correntes não conseguiam prender ele. Ele mesmo se auto-infligia dor. O demônio já não precisava nem mexer com ele mais, porque ele mesmo já se arregaçava. Mas esse ser grotesco vai e começa a adorar. Mas a adoração era estranha. Tinha algo de errado com essa adoração. E o verso 7 diz: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eita, peraí. Esse ser nunca tinha visto Jesus e pela primeira vez já reconhece quem era Jesus. Nem os discípulos ainda sabiam que era Jesus. Nem os discípulos tinham ideia do que ele estava falando. E ele tem coragem de falar algo e diz: que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo. Isso e muitos outros textos fundamentam que o diabo vê coisas que a gente não vê. Eu vou repetir: o diabo vê coisas que a gente não vê. E os demônios, falando pela boca desse homem, começam a declarar quem é Jesus. E começam a fazer uma negociação. Diga, aquela adoração, fala aí de verdade, aquela adoração era uma negociação. Mas como assim, Maurício? A Bíblia está cheia disso. Lucas capítulo 4, Satanás vai e negocia com Jesus, diz o seguinte: eu te dou as chaves do reino, ou dos reinos, se você me adorar.
É uma moeda de troca. E o inimigo conhece muito bem, ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, pode até me tirar do homem, eu já não tenho mais nada para fazer com esse cara. Ele mesmo já se arregaça, ele mesmo já está perdido, já fiz e abusei o que eu podia e o que eu queria. Mas, por favor, não tira a gente daqui, não. Não deixa a gente ir embora desse território. Vocês têm que me liberar. Se vocês não me liberarem, vai ficar horrível isso aqui. Amém? Pastor, ajuda nós aí. Você está sendo atacado por um motivo. Diga para o seu vizinho: você está sendo atacado por um motivo. Jesus teve de passar por uma tempestade para chegar naquele negócio. Um lugar que não tinha futuro nenhum para os discípulos. E o que me chama a atenção, depois de anos estudando esse texto, é que Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Diga, outro lado. Sabe o que significa? Toda vez que você decide expandir seu território, o inimigo já começa a mandar as tempestades. Vamos ver se o pessoal de cá entende, que o de cá não entendeu. Todas as vezes você fala: eu vou expandir meu território, vou aumentar minha empresa, vou aumentar meu alcance no Instagram para pregar mais o Evangelho, vou aumentar meu alcance no YouTube para que mais pessoas sejam salvas, o inimigo já começa a mandar tempestade. Antes de você chegar lá, só de você falar: vamos para o outro lado, o inimigo fala: opa, esse cara, essa mulher vai me dar trabalho. E aí o inimigo usa o quê? Água, ar e tudo que for necessário para te parar. Todas as vezes que você estiver prestes a expandir o seu território, o inimigo vai se levantar contra você. Ei, você não está entendendo? Eu estou profetizando. Sabe que você está sendo atacado? Porque você está prestes a crescer, você está prestes a expandir, você está prestes a alcançar outros lugares. Enquanto você fica lá do seu lado, na zona de conforto, o inimigo fala: beleza, ele está lá, eu estou aqui, não me incomode, tudo jóia. Mas bastou você decidir para o outro lado, bastou você dizer: bora. O Satanás vai fazer assim, chama a galera, ó, tropa reunida, vamos parar ela, vamos parar ele, porque esses caras vão dar trabalho para nós. Jesus estava decidido a ir para o outro lado. E ele descansa, porque ele sabia que ia ter algo do outro lado. Começa o vento, começa tudo que você já sabe. E durante muitos anos eu preguei focado nesse ponto aqui. E quando a dor aumenta. Diga para o seu vizinho: e quando a dor aumenta? Coloque-se na pele desse homem por um instante. Ah, não, está amarrado, eu não sou endemoniado. Amém, eu sei que você não é. Pode, amém? Mas pensa só na dor. A dor desse homem era tão incontrolável que ele mesmo se machucava para ver se passava a dor. Quando a dor aumenta, nossa pressão sanguínea aumenta. Quando a dor aumenta, a gente perde o apetite. Quando a dor aumenta, nós paramos de comer, paramos de falar, paramos de raciocinar, de rir, de nos relacionar com as pessoas. Quando a dor aumenta, nós perdemos a nossa própria personalidade. Nós não sabemos quem nós somos. E por conta da dor, nós perdemos o foco. E por conta da dor, deixamos de cuidar de nós mesmos. Quem já viu alguém assim? A ciência hoje chama isso de depressão. Uma dor na alma tão terrível que alguns querem tirar a dor de uma maneira muito violenta. Todas as vezes que você decide conquistar um novo território, parece que todo o inferno se levanta contra você. Não é tipo um demônio. O inferno vem para tentar te parar. E aí surge uma pergunta: o que é aquela tempestade? O que foi aquilo? E como que eu aplico isso para a minha vida? Tempestades não passam de ataques estrategicamente orquestrados para nos impedir de chegar onde nós temos que chegar. Tempestade pode vir em forma de pneu de carro furando. Tempestade pode vir em forma de menino com diarreia. Tempestade pode vir em forma de mãe que fica doente. Tempestade pode vir em forma do que for de crise. Tudo que tira você do estado normal. Quem está comigo?
Mas aquela tempestade tinha um objetivo: impedir de Jesus chegar onde ele tinha que chegar. Como eu disse, de alguma maneira o inimigo já sabe quem é você e onde você vai chegar antes de você chegar. Muitos aqui foram atacados desde o 2º, 3º mês de gravidez. Muitos que estão ouvindo o som da minha voz estão sendo perseguidos desde o ventre da mãe, desde a infância. E as tempestades não têm parado. Muitos têm sido assolados de tudo quanto é lado. Eu garanto que tem pessoas que estão ouvindo a minha voz que não têm ideia do que é e acharam que é normal. E continua cantando o hino, deixa a vida me levar. E está indo de tempestade em tempestade, não entende o que acontece. Posso profetizar? Hoje está bom. Só anda para trás, que legal. As tempestades não passam de ataques estrategicamente orquestrados para nos impedir de chegar onde temos de chegar. Mas que raio de profecia é essa? Profecia é uma revelação de Deus para você ter entendimento para fazer algo, aquilo que você não estava entendendo. Posso declarar para você uma coisa? A partir dessa data, você vai começar a entender as coisas naturais do que não é natural. Porque tem coisa que não é normal nos ataques contra teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua empresa, contra o teu chamado, tua saúde mental, emocional, física e financeira. E você está chamando de normal, mas o Senhor, assim como sabe que o inimigo é estrategista e aprendeu com Deus, Deus ainda tem estratégias que o inimigo não tem. Eu vou repetir, Deus ainda tem estratégias que o inimigo não tem. E Ele pode te dar as estratégias dos escapes. Pensa um instante, aquela terra não tinha nenhum judeu ortodoxo morando. Por quê, Maurício? Porque nenhum judeu ia morar no meio de uma criação de porco. Simples assim. Então o que Jesus vai fazer lá? Não tinha nenhum israelense, não tinha nada. Tinha aqueles loucos, diga gentios. Diga nossos pais, nossos avós. E Jesus muda todo o circuito dele com o objetivo de salvar aquele povo. 10 cidades iam ser afetadas. Os demônios não estavam mais nem aí para aquele homem. Como às vezes o demônio não está mais nem aí para você. Porque ele já conseguiu te prender tanto numa mentalidade medíocre, tanto numa mentalidade de derrotado, tanto numa mentalidade de Gabriela, eu nasci assim, eu sofri assim, minha vida vai ser assim. Na verdade, o que o inimigo tem é algo muito mais poderoso. Diga, a batalha não é pessoal. Para de achar que é algo contra você. Lembra que Satanás queria no Éden? Responda sim ou não para mim. Satanás queria Adão? Não. Satanás queria Eva? Não. O que Satanás queria, eu já falei, Lucas capítulo 4, as chaves de autoridade dos reinos. Entenda, o Satanás não quer você. Ele quer a autoridade que você tem. Ele sabe que você, se abrir a boca alinhado com o trono de Deus, ninguém segura você. Ele sabe que se você estiver alinhado com a vontade e o coração do Pai, não tem tempestade que te afunde, não tem mar revolto que te afogue, não tem fogo que te queime, porque o Senhor te cerca por detrás e por diante, sobre você põe a mão, com a destra de justiça te sustenta e diz: você é mais do que vencedor. Vira para o seu vizinho e diga: não é sobre você. O inimigo está interessado na autoridade que Deus te deu, na autoridade que você tem para um território que você nem sabe que é seu. Então diga: o inimigo quer a sua autoridade sobre o território. Olha para alguém e fala isso com cara de profeta: o inimigo quer a sua autoridade sobre o território. Sabia que o inimigo lê a Bíblia? Salmo 115, verso 16: a terra Deus deu aos filhos dos homens. Quem é filho de homem? Quem nasceu de mulher? Se você não levantou a mão, eu repreendo você em nome de Jesus. Você deve ser demônio.
Quem nasceu de mulher aí, diga: eu tenho autoridade sobre a terra. O Satanás sabe disso e o que ele quer fazer é arrebentar com a sua autoridade. Como que ele faz se arrebentar? Você se arrebenta comigo, 8 anos. Cocaína, maconha, uísque, cigarro. Pronto. Eu não tinha domínio próprio, como é que eu vou dominar na terra? Quem está comigo? O Satanás não estava interessado no Maurício, mas ele estava interessado nas 50 nações que o Maurício já entrou para profetizar. Ele estava interessado nos livros que eu ainda não escrevi, que é para desmascarar o engano de Satanás e levantar uma geração de rompedores proféticos. Diga: o inimigo quer a minha autoridade, mas eu não vou dar. Pastor, eu moro de favor, num puxadinho, lá na Baixa da Égua. A autoridade sobre o território, acho que eu errei. Isso aqui não é para mim, não. Eu estou ainda na fila do Minha Casa, Minha Misericórdia. Valei-me nosso Senhor Jesus. Quer saber qual é o seu território? Olha para as tempestades que acontecem na sua vida. Toda vez que você está prestes a chegar no teu território, parece que o inimigo sabe que você é um rompedor, uma rompedora. Fala: opa, vamos impedir esse cara, vamos impedir essa mulher. Sabe por que ele tem medo daquilo que você está se tornando? Ele não tem medo de quem você é hoje, não. Ele tem medo de quem você vai ser. Porque quando eu sou estiver te dominando, ele não te segura. Pensa comigo, assim como Jesus foi lá buscar o gadareno, onde você estava, Jesus foi te buscar. Em setembro, 32 anos atrás, eu dei um telefonema para minha mãe numa sexta-feira. Eu falei: mãe, eu vou morrer. Chama as crentes para orar. E Jesus foi lá em forma de crente pentecostal. Entrou na minha casa e salvou meu pai. E no dia seguinte ele entrou dentro de um ônibus e me salvou. Jesus veio buscar esses gadarenos. Jesus veio buscar você no meio da lama que você estava, no meio da podridão, da perversão, da depressão, no meio do caos que você estava. Eu já falei isso, mas eu repito, pensa comigo. O inimigo fala: peraí. Eu estou curtindo há tanto tempo fazer esse cara sofrer, fazer essa mulher sofrer, que eu já ensinei tanto que eu não preciso mais fazer nada. Ele cheira sozinho, ele se auto-inflige problema, ele se prostitui sozinho, ele se mergulha na pornografia sozinho, ele entra na depressão. Eu não faço mais nada. Então vamos fazer o seguinte: Jesus, fica com essa porcaria, só não me tira do território. Não sei se você está entendendo. Eu sei onde eu fui salvo. E por anos Satanás me cegou e não me deixou ver algo. Ontem eu profetizei algo aqui: aquele que não trabalha o seu próprio território empobrece. Existe um território que Deus está te dando e você não está entendendo como você tem que trabalhar o seu território. Você mora num bairro, aquele bairro é o seu território. Você mora numa cidade, aquela cidade é o seu território. E o Senhor está dizendo para você uma coisa hoje: todos os ataques foram porque você está prestes a entender o reino e trazer o reino para esse lugar. Porque parece que Jesus se contradiz. Jesus fala para os discípulos: vão aos perdidos da casa de Israel. E de repente Jesus está falando num lugar que não tem nada a ver com Israel. Pense, se Jesus fosse corintiano, seria o mesmo que Jesus falasse: vamos no Allianz Parque. Você entendeu o nível da porcada? Não faz o mínimo sentido. Os discípulos: mano, onde é que nós estamos indo, cara? Eles já deviam estar fazendo o sinal da cruz, chamando Jesus, Maria e José, dizendo: eu entendi, viemos aqui no território do inimigo. Esses caras não gostam da gente. Ei,
Esse homem não tinha mais demônio. Marcos capítulo 6, verso 9 diz: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, vira para o seu vizinho e diga, você é tão importante que um demônio não dá mais conta de você, não. O Satanás precisou pôr uma legião para te arrebentar, para te impedir, para te atrapalhar. Legião, corpo organizado de soldados cujo número diferia de tempos em tempos. Nos dias de César Augusto, 6.889 soldados. Quantos? 6.889 soldados nos dias, 6.826 soldados. O que está lutando contra você não é um demônio, não. O que está lutando contra você não é um príncipe, não é isso, não. É uma estrutura organizada de demônios. E eles vêm marchando, cercando o território, estrategistas que vêm pelo ar, pela água, pelo fogo, pela terra, e eles vêm e como um corpo organizado, eles atacam você, na mente, nas emoções, nas finanças. Quando você vai se levantar, ele ataca a sua família. Quando você vai se levantar, ele ataca as suas emoções de novo. Quando você vai fazer isso, ele ataca quem faz negócio com você, ele ataca seu parente. E talvez alguém se pergunte, o que eu tenho que esses inimigos se interessam? Qual é o interesse do inimigo? E rogou-lhe encarecidamente, não nos mande para fora do território. O inimigo quer o lugar onde você está. Se não vai ser mais você que ele vai infligir, ele quer continuar ali, fazendo algo. E aí talvez você me pergunte, então por que Jesus negocia com os demônios, manda lá para os porcos? Diga, por quê? Ainda não existia a igreja. Eu vou repetir, por que ainda não existia a igreja? O único que mantém uma cidade de pé, ainda apesar de todo nosso problema, chama-se corpo unido de Cristo, a quem Jesus deu uma autoridade que diz, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Ela não diz contra os guerreiros, ela não diz contra os apóstolos, contra os profetas, mas contra a minha. Como não existia igreja para manter aquilo, as portas do inferno estariam 7 vezes piores, porque a palavra diz, sai um, volta 7 piores. E não tinha ninguém para manter o território. Então o Senhor Jesus permite aquilo. Não porque ele teve dó dos demônios, mas porque o corpo ainda não estava organizado. Sabe por que tem lugares que ainda tem crime? Porque o corpo ainda não está organizado. Sabe por que tem lugares que ainda tem prostituição? Porque o corpo ainda não está organizado. Sabe por que tem lugares que ainda tem corrupção? Porque o corpo ainda não está organizado. Na hora que nós começamos a nos organizar, o inimigo cai dos lugares de influência da sociedade, porque nós assumimos nossa posição. Eu vou repetir, o inimigo cai das escolas quando nós assumimos nossa posição nas escolas. O inimigo cai das universidades quando nós assumimos nossa posição nas universidades. O inimigo cai no meio das famílias quando nós assumimos posição no meio da família. O inimigo cai no meio do governo quando nós levantamos homens e mulheres de governo e trouxemos o reino para a terra. Simples assim. Você pensava que era sobre você? Não. É sobre sua identidade profética. É sobre o seu destino profético, sobre o propósito de Deus na sua vida. As pessoas que você ainda vai influenciar. As pessoas que ainda vai ganhar para Jesus. Os territórios onde o reino de Deus vai avançar através de você. Cidades que vão mudar porque você vai entrar e levar o reino. Gente, eu estou impactado com o nível de crença desse povo. As pessoas que você ainda vai alcançar. As pessoas que você ainda vai levar salvação. As famílias que você ainda vai levar restauração. Pessoas que vão ser curadas através de você. Cidades que vão ser transformadas, porque você vai fazer um negócio lá e você vai entrar lá. Parece que o diabo acredita mais no seu destino do que você. Ele investe uma legião contra você.
E você fica... Parece um Minion evangélico. Banana, banana, ei! O diabo sabe que você vai dar trabalho. O que o Senhor nos deu esse mês para quem estuda com a gente? É a letra Zain. Diga a letra Zain. O que é a letra Zain? O cetro, um rei coroado ou uma... Peraí. O código profético desse mês, vou pedir para o pastor já tirar essa mesa daqui, vou pedir para o Renan já subir. O código profético desse mês é uma espada. Ai, você não está me ouvindo, eu vou repetir. O código profético desse mês é uma... Cara, eu entro no mês que Deus diz que o código é uma espada, eu vou esperar o quê? Passagem para Cancún? Eu vou esperar o quê? Convite para ir para Nova York, ver o Nova York ficar marrom? Não, eu vou esperar a guerra. O que você está fazendo com a espada? Pergunta para o vizinho, o que você está fazendo com a espada? Pastor, que espada é essa? Eu vou pedir para alguém rapidinho aí da intercessão trazer a espada. Traz a espada, rapidinho. Deixa eu tentar explicar para você a espada, porque você não está entendendo. Dizer, meu Deus, o que eu faço com a espada? Porque às vezes a espada está igual a nossa aqui, na parede, lá como adorno. Olha que legal, a espada. O demônio entra e a gente fala, demônio, a espada. Os problemas a gente passa, tira até foto, selfie com a espada. E não faz nada. Vocês viram o que eu fiz com os homens? Mas pastor, essa liga dos rompedores... Só aqueles 14 homens que podem estar? Não. Cadê os machos dessa casa? Você é bem-vindo. Ali a gente vai falar de reino, família, negócios, futuro e marcar uma picanha. Obrigado, Mavi. Eu vou repetir, nem que seja pela picanha, venha por interesse. Ali a gente vai falar de reino, família, negócios, picanha. E todo mundo se respeita. Corintiano, São Paulino, palmeirense. Todo mundo é zoado e todo mundo vai zoar. Amém? Santista. Até os vascaínos que a Alexa não sabe quem é, mas amém. Pede para a apóstola te mandar o TikTok. Eu tenho uma pastora TikToker. Para que serve isso aqui? Então, peraí, pastor, já entendi a estratégia. O senhor está abrindo na lojinha 50% de desconto para comprar uma espada dessa para levar para casa. Não, nem sei onde vende esse negócio. Tá? A minha, eu trouxe dos Estados Unidos, essa aqui, alguém arranjou aqui, a gente comprou. Mas a questão não é essa. O que o Senhor te deu é muito mais poderoso que isso aqui. Mas você concorda comigo que se o inimigo entrar aqui, entrar um cara, começa a xingar todo mundo, e a gente pegar isso aqui e der só uma encostada no pescoço dele, já dá uma segurada? Mas não adianta eu deixar aqui. Segura e faz o papel da parede. Amém, irmão, parede. Vamos testar seus músculos. Segura aqui, amém. Sem encostar no violão. Não adianta eu tirar uma selfie e falar, inimigo, eu tenho uma espada que nem a parede aguenta. Inimigo, olha a espada que eu tenho. Não, eu tenho que pegar a espada e usar a espada. Só que lá em Efésios capítulo 6 diz que Deus me deu uma armadura. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, colocando o cinturão da verdade. Muito do que você está sentindo é porque o inimigo te enganou com mentira. Colocando a couraça da justiça. Sabe o que quer dizer? Ai, pastor, eu estou sendo tão injustiçado. Que bom. A maior injustiça do universo te trouxe salvação. Jesus foi injustamente crucificado para aplicar justiça no teu coração. Para de ficar com esse mimimi, porque se você está sendo injustiçado, você está conquistando o território. E aí o Senhor diz para você calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Está preparado para entrar nos territórios. Mas por que paz? Por que Deus já não bota brasa de fogo? Não, porque quem vai esmagar Satanás em breve é o Deus de... E ele vai esmagar debaixo dos nossos pés. Eu estou calçando o príncipe da paz. Eu estou me abraçando com a verdade. Eu estou com uma couraça do rei da justiça. E ele fala para eu botar um capacete de salvação. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Eu paro de pensar, ai meu Deus, não vai ter solução. Meu Deus, eu não estou vendo. Porque os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram.
Nem chegou no meu coração, mas eu amo a Deus. Então Ele me revela pelo Espírito Santo quais as estratégias. E Ele me dá um escudo de fé. Eu paro de ouvir o rugir do falso leão. Eu paro de ouvir as ameaças. Paro de olhar para a conta. Paro de olhar para o diagnóstico. E ouço o que o Senhor disse: você viverá e não morrerá. Você viverá e não morrerá. Maurício, do que você está falando? Do que nós vamos falar amanhã à noite no Tempos e Estações, que a virada de segunda para terça começa um novo mês e vem a unção de Rúben. Ainda que você tenha errado, você não perdeu a sua autoridade. Rúben deixou de ser o primeiro, mas se tornou o primeiro da segunda legião. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus não tira de você o direito de andar. Mas o Senhor diz: abre a tua boca, libera a palavra, que é espada. Abre, ela está na tua boca. Abre a boca e comece a decretar: eu e minha casa viveremos, eu e minha família prosperaremos, haverá saúde no meio dos meus filhos serão cheios da glória de Deus, minha família será cheia da glória de Deus.